pessoal, mais uma aula legalzaça para vocês aqui. Para você que tá empolgadão, Rafa, eu não vejo a hora de começar a cultivar minhas plantas carnívoras. Lembrando que você que tá fazendo esse curso aqui, você tá aprendendo, às vezes você tá pensando aí, vamos aproveitar para dar uma pegada nisso, né? Às vezes você tá pensando aí, poxa, eu tô aprendendo tanto conteúdo picado, né? Primeiro eu aprendi sobre cultivadores, depois eu aprendi sobre a comunidade, aí eu aprendi sobre o vaso, depois eu aprendi sobre o substrato, eu aprendi sobre um monte de coisa e agora ainda vou aprender sobre estufa para eu saber e tal e não sei o que, mas por que chegar a todos esses pontos, né? Esses pontos fazem parte da construção do seu curso, fazem parte da construção daquilo que você quer ser, né? O cultivador de plantas carnívoras. E o nosso intuito aqui é trazer esse ponto certinho para você realmente virar um expert, né? Para você realmente saber todos os pontos que você tem que seguir exatamente para não perder nada. Então você vai sair desse curso aqui formadão, bora lá? Bom pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de estufa. Vocês estão vendo aqui essa estrutura com esse plástico ali especificamente. Quando a gente fala de estufa, a gente logo pensa numa estrutura grande, né? Com plástico em volta, geralmente, ou não. Ou apenas uma estrutura coberta, especificamente. Para a gente entender o que é uma estufa. A estufa, ela nada mais nada menos é do que um ambiente feito para recriar o clima adequado para a espécie ou para as plantas que você vai cultivar. Ou seja, se você vai cultivar morango, se você vai cultivar orquídea, se você vai cultivar samambaia, né? A estufa que você vai ter, ela precisa recriar o ambiente adequado, o ambiente certo para aquela espécie, né? No caso de orquídeas, na maioria das vezes o sombrite, né, vai fazer o papel ali da sombra que a planta precisa, que ela tem às vezes debaixo da sombra de uma árvore ou algo do tipo, vai cortar o sol, né? No caso das nepentes, que são as plantas, no caso vamos falar de planta carnívora, né? Dei o exemplo da orquídea, mas porque a maioria dos cultivadores de orquídeas tem estufas para algumas espécies que precisam de mais umidade. No caso das nepentes, que é essa estufa que vocês estão vendo aqui, é muito modesto para vocês verem, tá? Ó, vocês podem ver que eu catei um quadrado da minha área aqui de fora de casa, tá? Eu cobri com o plástico e lá dentro eu tenho irrigadores, eu tenho uma mangueira, eu tenho uma bancada, enfim. Mas para que a estufa para nepentes? Nepentes são plantas que precisam de altíssima umidade, né? Acima de 70% é ideal para que elas cresçam, para que elas evoluam, para que elas se desenvolvam. A umidade é uma coisa crucial, né? Um fator crucial para o desenvolvimento das nepentes. Mas não são só nepentes que precisam de estufa. Tem dioneias, que seriam, algumas desenvolvem muito bem em estufas, sarracênias, a gente já viu sarracênias que crescem muito em estufas, só que cada uma dessas estufas, elas possuem condições específicas. No caso das nepentes, a rega, na maioria das vezes, acontece 2 vezes ao dia e geralmente a semana inteira, com folga apenas de 1 ou 2 dias durante a semana, às vezes dependendo das condições e dependendo da estufa, por exemplo, da altitude das plantas, né? Espécies que precisam de mais umidade, de menos umidade, a estufa pode ser adaptada. Então a gente entende aqui nesse caso que estufa é um bem necessário, é uma coisa necessária para nepentes, né? Rafa, mas aí que vem a grande questão, né? Eu preciso ter uma estufa, né, para plantas carnívoras? Eu realmente preciso ter uma estufa? Moro na minha casa, moro num apartamento, eu não tenho condição de ter uma estufa, né? Necessariamente falando, assim, a grosso modo, você não precisa ter uma estufa, mas você ter uma estufa vai permitir você criar todos os tipos de espécies, por exemplo, de nepentes ou de plantas carnívoras necessariamente. Por quê? Porque você vai recriar o ambiente que ela precisa. A nepentes, por exemplo, você vai poder colocar um irrigador automático,
você vai poder controlar o clima, você vai poder controlar a umidade com a estufa. Então, por exemplo, você que está pensando em grande escala, tem um jardim aí na sua casa e você realmente quer montar uma estufa, pô, seria legal, você precisa. Porque você tem muitas plantas e o seu resultado só vai ser melhor, vai ser muito bom, tá? Agora, por exemplo, sarracênias, dioneias, dá para ter em estufa? Seria legal ter uma estufa? Lógico que seria legal, tá? Esse é um ponto importante também. Por quê? Aumenta o calor lá dentro, a temperatura, e são plantas que gostam muito de calor e se desenvolvem muito bem. O sol, a luminosidade entre esse plástico aqui, que nós chamamos de plástico agrícola, esse daqui é um plástico de 100 micras, mas tem de 150 micras, 200 micras e por aí vai. Quanto mais micras, mais grosso ele é, mais difícil é dele rasgar também, ele é mais durável, mas é mais difícil também de esticar, isso dá um trabalhão. Então, por exemplo, para nepentes e dioneias, enfim, o sol, a luz que entra aqui dentro, ela é difusa. O que é a luz difusa? É uma luz mais uniforme, mais aberta, mais esparsa, ela não concentra os raios, né? Não é aquela situação que vai ser aquele sol intenso, não, vai ser uma claridade, vai ser uma luminosidade. Isso é bom para plantas carnívoras. Dioneias gostam de sol, de preferência o céu aberto seria legal. Mas no caso da estufa tem uma outra vantagem também. Vocês sabem, por exemplo, esse ano, não sei quando é que você está vendo esse curso. Talvez você esteja vendo esse curso daqui a 5 anos, né? Eu não sei. Mas a dioneias, por exemplo, esse ano sofreram muito. Sarracênias também sofreram muito por conta do frio intenso. Por exemplo, onde eu moro, São Paulo, chegou a fazer menos 3 graus negativos aqui na minha região. Menos 3 graus negativos. Congelou, geou, eu perdi dróseras, eu perdi algumas dioneias. Ah, mas dioneia não gosta do frio. Gosta, mas algumas queimaram tanto que elas não estavam acostumadas e acabaram morrendo. E isso também, no caso, por exemplo, você que cria aberto, não tem estufa ou algo do tipo. Você que produz muito, você que quer produzir em larga escala, você que quer ter várias dioneias e queria acelerar esse processo, o fato de você criar ela num ambiente que não é o dela, porque o Brasil não tem o clima assim, exatamente igual ao clima da Califórnia, por exemplo. O clima da onde vieram as dioneias, da onde vieram as sarracênias, né? Lá da América do Norte, né? Então, se você tiver uma estufa, você consegue recriar o ambiente das suas plantas o ano inteiro. Ou seja, ai Rafa, mas elas precisam de dormência. Ok, mas você consegue, por exemplo, amenizar um pouco essa temperatura. Não ter um sol intenso, não ter um frio intenso, controlar a umidade, controlar a rega. Então, com a estufa, isso é possível, né? Então, a estufa vai acelerar o processo, por exemplo, para dioneias. Produtores de dioneias que precisam de plantas o ano inteiro, eles conseguem melhorar a umidade, melhorar a temperatura. Um exemplo, aqui fora, hoje está fazendo 14 graus aproximadamente, né? 15, 16, varia hoje, está variando a temperatura, não tem tanto sol. No caso de uma estufa, a luz acaba sendo difusa, o cara consegue colocar, né, o produtor consegue colocar um aquecedor ali dentro, consegue colocar um termostato, consegue colocar um higrômetro, ele consegue colocar um medidor de temperatura adequado, ele consegue automatizar a estufa, né? Isso a gente está pensando muito high-tech. Mas para você entender a importância de uma estufa, você realmente consegue controlar o ambiente e fazer com que você tenha uma produção o ano inteiro. Então o ano inteiro você vai conseguir produzir dioneias, independente da estação, do clima, do tempo. Você pode simular dormência, você pode ter uma maior produção de sementes, você pode ter uma maior produção de mudas. Então os benefícios da estufa são assim incalculáveis, mas são muito bons, tá? E aí que vem a grande questão. Rafa, eu preciso ter uma estufa desse tamanho aqui? Você não precisa ter uma estufa desse tamanho aqui. Dependendo da espécie, por exemplo, eu quero ter uma heliânfora. Heliânforas são plantas assim
e cefalotos, por exemplo, eu quero ter um cefalotos, eu quero ter uma heliânfora. Você pode fazer o mesmo processo com um aquário na sua casa, né? Você pode ter um aquário fechado, você pode recriar a mesma estufa na sua casa com lâmpada grow, né? Que são lâmpadas específicas para você ter um cultivo indoor, tá? Essa lâmpada aqui, ó, tá vendo aqui? Essa lâmpada que tá aparecendo aqui para você, essa daqui é uma lâmpada grow. Ela é uma lâmpada para cultivo indoor. E aí você pode adequar. Você pode ter um aquário, tá? Simplesmente um aquário pequeno, ou simplesmente você pode fazer com um sistema simples. Coloca a lâmpada, coloca as plantas lá dentro e você recriar uma estufa dentro da sua casa. Existem vários métodos de fazer estufa. Você pode fazer estufa com garrafa PET, você pode fazer estufa com plástico, você pode até usar uma sapateira. E aí, ó, você tá vendo aqui vários exemplos de estufas que você pode fazer na sua casa. Basta você recriar o ambiente adequado. Depende de quantas plantas você quer ter. Lembre-se sempre do espaço que você tem para cultivar as suas plantas. E a criatividade é o que vai levar você a ter sucesso nisso daí. Então, a grande pergunta, eu preciso ter uma estufa? E a resposta para você é, depende da espécie que você quer cultivar, tá? Se você quer ter nepentes, por exemplo, de terras intermediárias, você não precisa ter estufa, tá? Plantas low, por exemplo, né? De terras baixas, no nível do mar, talvez você até precise um pouco de uma estufa, mas também não é necessário, porque o nosso clima é semelhante a essas plantas, tá? Então sempre estude, pense, o clima onde eu estou é favorável para essa planta? A temperatura que eu tenho aqui na minha casa é favorável para elas? O clima da onde elas vieram é igual ao meu? Né? Será que eu vou conseguir controlar a rega? Tá ventando bastante aqui, né? Por exemplo, cai a umidade quando venta bastante, seca mais rápido, né? Será que eu preciso de uma estufa mesmo? Será que eu não preciso, né? Então, se o seu clima é adequado e parecido para essas plantas, você não precisa de estufa. Rafa, eu rego todo dia, eu tô sempre borrifando água, eu tô sempre cuidando, eu tô sempre ali e tal, não vai precisar de estufa. Agora, você quer cultivar nepentes, de terras altas, tá? E você quer, que são plantas que, precisam de muita umidade, realmente precisam de condições específicas. A temperatura geralmente varia entre 28 a 31 graus, né? Então as nepentes ficam ali naquele meio termo, é muito específico. Por exemplo, a nepentes rajá cresce em condições assim, que são terras bem altas, de altíssima umidade, acima de 80%, temperatura entre 28 e 31 graus aproximadamente, pode variar, pode aumentar, mas nunca cai muito. À noite, especificamente, às vezes a temperatura despenca, então ela fica ali naquele meio termo. Então, para você criar essas condições, você precisa, para ter uma rajá, você precisa ter uma estufa. Para você ter um cefalotos foliculares, por exemplo, que é uma planta que precisa de altíssima umidade, altíssima, eu digo 85%, 80% de umidade, você precisa de uma estufa. Agora vamos ali, que eu vou mostrar para vocês verem aí mais ou menos um exemplo do que é ou não uma estufa grande e uma estufa pequena, e aí vocês vão entender e ter a ideia de como fazer isso aí na casa de vocês. Bora lá? Vamos aqui para dentro agora, na estufa de nepentes. Vamos! É claro que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui, eu dei não é uma improvisada, até porque nós vamos, aqui ó, essa é a minha estufa, tá? O plástico, tá vendo ó? Plástico de 100 micras, esse tambor aqui eu utilizo para guardar alguns objetos, né, aqui dentro, às vezes que eu uso, então é um junta-cacareco, né? E essa aqui é a minha estufa. Brevemente nós vamos fazer, logo mais nós vamos fazer uma estufa realmente controlada, climatizada ali. Então lá é que vai ser a nossa estufa. Aqui por enquanto eu estou utilizando para algumas espécies, tá? E aqui ó, esse plástico é o plástico agrícola, ó. É um plástico muito bom, ele é próprio para estufa. Fiz uma estrutura que não entra, não sai umidade, tá? Eu vou abrir aqui agora pra gente entrar,
tá bom? Vamos lá. E eu quase morri engasgado falando aqui. Bom, e agora vocês estão vendo aqui a minha estufa de nepentes. Tem muitas outras plantas aqui que não são nepentes, ó. Uma Pinguícula gigantea, uma Gigantea versus Ibarrai, eu acho que é isso. É isso mesmo, Ibarrai versus Gigantea. E aqui eu tenho nepentes, várias nepentes. São muitas. Quantas plantas aproximadamente eu tenho aqui? 180 plantas e aproximadamente, assim, com as variações, 105 espécies, né? De variações diferentes de nepentes, tá? Aqui, por exemplo, uma Nepenthes belli, né? Que são plantas assim... vocês estão vendo que tem bastante jarrinho seco, mas foi por conta do frio, tá? Então, para eu ter essas plantas aqui, eu fiz essa estufa, porque eu tenho muitas plantas, tá? Algumas aqui eu tenho umas bem grandonas, olha só. Essa daqui é uma Nepenthes dieriana. O jarro nasceu aqui no meio, vai ficar aqui, ó. É uma planta bem grande, tá? Pode acontecer, às vezes, de morrer algumas. Eu deixo aqui no meio. E eu tenho algumas, assim, das bem queridas, né, hoje. Algumas que algumas pessoas não têm, outras que só eu tenho. Essa daqui é uma Nepenthes tobaica, também. Uma planta muito bonita. Eu não vou mostrar todas para vocês, mas eu tenho, assim, o carinho de mostrar algumas que eu gosto. Por exemplo, essa daqui é uma Miranda, Nepenthes Miranda. Também é uma planta que está crescendo bastante. Em algum lugar por aqui, eu não me lembro mais, eu tenho uma Nepenthes mista. Essa grandona aqui, ó. Essa daqui, uma planta que eu gosto muito. Foi um presente do meu amigo, tem Blood Mary, enfim, tá? E aqui eu tenho estacas também, ó. Tudo aqui dentro relacionado a Nepenthes, tudo relacionado a Nepenthes fica aqui dentro, tá? Algumas penduradas, outros em cima da bancada, facilita a rega, tá? E aí, vem a questão, tá vendo o tamanho dessa estufa aqui, né? Oficialmente falando, uma estufa bem grande até para essas plantas. Mas você não precisa fazer uma desse tamanho. Olha só o tamanho do meu aquário que eu tenho aqui. É um aquário normal, olha só. Não sei, acho que é 20 litros. É 30 litros que deve ter esse aquário no máximo. 20 não, perdão, desculpem. 70 litros tem esse aquário, tá? E lá dentro desse aquário eu tenho algumas espécies específicas. Andrômeda, vamos lá, eu vou abrir para vocês verem, tá? Ele tá totalmente fechado, porque as espécies que estão aqui dentro precisam de muita, mas muita umidade mesmo. Pera aí. Bom, então aqui, olha só. Vocês estão vendo Andrômedas. Vocês estão vendo algumas sementes, olha, que eu botei para germinar, né? Que germinaram ali, algumas morreram, infelizmente fez muito frio aqui, as ampulárias sofreram. Outras cresceram bem, outras são plantas que eu coloquei aqui, ó. Ventricosa Black, por exemplo, uma planta que tá indo bem ali. Essa daqui é uma Drosera Andrômeda, também que precisa de muita umidade, ó. Paradoxa, precisam de muita umidade, tá? Ó, tem umas ali. E ali, ó, o nosso velho e querido Cephalotus folliculares. Como eu disse para você, que ele precisa de altíssima umidade. Esse aquário eu deixo só uma lâmina d'água, ó, ali no fundo, tá vendo? Para manter a umidade, esse daqui não tem irrigador. E eu não preciso colocar a lâmpada Grow dentro dele, porque eu tenho a luz da estufa, né? A luz do sol bate aqui dentro, indiretamente falando, tem claridade. Esse é o meu aquário estufa, né? O meu mini aquário, vamos dizer assim. Fecho ele aqui novamente, tá vendo? Pronto, tem um resultado semelhante ao de uma estufa. Então você pode ter na sua casa um terrário, você pode ter na sua casa um aquário, você pode ter na sua casa um paludário. Quer saber o que é um paludário? Pesquisa aí, paludário, você vai entender o que é, tá? E dentro da estufa, dependendo, por exemplo, do lugar, você pode ter várias espécies diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho pinguículas. Por que eu tenho pinguículas aqui nessa parte e não lá? Porque lá eu jogo mais água, aqui eu não jogo água, aqui eu jogo pouca água. E eu tenho do lado de fora, ó, algumas plantas mais específicas, ó. Eu tenho alguns cefalotinhos que estão nascendo daqui, né?
Eu tenho também algumas heliânforas. Olha lá a minha heliânfora ali, ó. Legal, né? Também é porque fez bastante frio aqui. E eu tenho algumas espécies bem específicas de nepentes que estão crescendo aqui, tá? Então, a estufa, nesse caso, para essas plantas, se faz muito necessário. Então, a grande questão é, eu preciso ou não preciso de uma estufa? Novamente, depende da espécie que você quer cultivar. Estude bastante. Por quê? Quanto maior a umidade, maior é a probabilidade de você ter uma estufa. Então, Rafa, eu quero comprar uma Nepenthes McFarlanei, altíssima umidade, né? Precisa sim de estufa. Claro, eu quero uma graciliflora. Não precisa de estufa, você pode ter normalmente. Quero uma Araucária Red, precisa de estufa ou não precisa de estufa? Talvez não precise de estufa, depende qual é o sucesso que você quer ter. Por exemplo, eu tenho uma das Nepenthes que é uma das mais desejadas ultimamente, né, no cultivo. É uma Lowe versus ventricosa. Essa planta com certeza precisa de estufa, tá? Por quê? Porque ela é uma planta de altíssima umidade e é uma planta que eu odiaria perder. Então eu tenho Nepenthes truncata, olha só, precisa de estufa para ter um resultado bom, né? E nesse caso, no caso para Nepenthes, então a grande questão é, precisa sim de estufa, seria muito legal você ter uma estufa. Mas se na sua casa você tem uma janela, se na sua casa você tem um ambiente adequado, hoje em dia você pode fazer estufa até com garrafa PET. Mas lembrando, pessoal, o seguinte, tudo depende da sua estética. Pensa na estética também, né? Pensa como você quer ter um cultivo. Você quer ter um cultivo bonito, assim, verdinho, cheio de plantas. Quer deixar organizado? Olha só os vasos. Lembra que a gente falou dos vasos? Olha só, na aula passada nós falamos, na aula retrasada falamos de vasos. Olha, vasos. Olha os vasos como eles estão organizados, bem colocados, né? Assim, separadamente, de acordo. Faz um ambiente bonito, monta uma coisa interessante na sua casa. Pensa na estética, no seu bem-estar visual. Quando as pessoas olharem o seu cultivo, elas vão ter prazer de olhar o seu cultivo e falar: nossa, que legal, olha o cultivo do Matheus, olha o cultivo da Fernanda, olha o cultivo do João, né? Olha o cultivo do Fernando, né? Do Valdemar, olha que legal. Quando você vê lá o meu vídeo da viagem ao Plantas Carnívoras Brasil, você baba, né? Você fala, nossa, que estufa linda, eu queria muito ter uma dessa. Então, você quer ter uma estufa dessa? Ali é muitos anos de capricho, de cuidado, de investimento. Olha o plástico, pensa, né? O plástico é caro um pouquinho, né? Mas eu não preciso de 1 quilômetro de plástico, eu preciso de 10 metros só, né? Então pensem nisso, tá? Estufa é necessário de acordo com a espécie que você escolher cultivar, tá? No caso do Dioneias, por exemplo, vamos lá dar uma olhada? Bom, nós estamos aqui, ó, a céu aberto, não é uma estufa, olha só, estamos a céu aberto e as Dioneias estão crescendo muito bem, olha só o tamanho dessa dali, enorme, né? E elas estão crescendo bem, estão saindo da dormência algumas agora, outras estão para dar flores, tá? E no caso de Dioneias, dróseras, algumas dróseras especificamente, você não vai precisar de estufa. Sarracênias, por exemplo, olha só, a gente vê que sarracênias crescem muito bem em estufas. Algumas precisam, seria até legal se você tivesse, mas na maioria das vezes você não precisa de estufa para sarracênia, você precisa de um ambiente aberto. Olha lá, elas estão dando várias, daqui a pouco a gente tem que fazer a poda para ficar bonitinho aqui, tá? Bom, pessoal, então é isso. Estufa depende muito da espécie que você quer cultivar, tá? Nepenthes, heliânforas, cefalotes foliculares, essas plantas que precisam de altíssima umidade, geralmente plantas acima de 60% de umidade, precisam de estufa. Para plantas com umidade abaixo disso, você não precisa de estufa, porque o resultado pode ser atingido da maneira tradicional, ou seja, ambiente aberto. Tá? O nosso clima do Brasil ele é totalmente favorável, ele é tropical,
ele é interessante para plantas carnívoras também. Então não precisa de estufa, tá? Para dioneias, para sarracênias, para dróseras, tá? Olha só essa drósera Filiformes Florida Red. Olha só que planta linda, gigantesca, enorme, tá crescendo aqui, ó. Muito grande. Tomou o cultivo, né? E sarracênias também, olha lá quantas sarracênias bonitas. Olha essa daqui que linda, né? Não precisa de estufa para sarracênias, tá bom? Beleza? Bom, espero que você tenha gostado aí desse esclarecimento. Preciso ou não preciso de estufa, né? Se eu preciso fazer ou se eu não preciso fazer. E aí a questão é, o que é estufa? Vamos recapitular. Estufa, na verdade, é um ambiente que foi pensado e desenvolvido para recriar o clima adequado para espécies específicas de plantas, tá? Ou seja, para plantas que precisam de umidade ou não, depende. A estufa que você vai criar depende muito da planta que você quer cultivar. Seja ela uma orquídea, seja ela uma planta carnívora, seja ela um abacate, enfim, a estufa que você vai ter depende da planta que você quer cultivar. Beleza? Mais uma aula para vocês, terminando mais um módulo, bora pro próximo. E agora a gente vai falar de planta, né? Bora falar, vamos lá? Valeu, galera, e tchau!